Está no ar o seu informativo Cidade aqui pela TV ASBC. Professora descobre e denuncia de maus tratos de crianças. Paulo Guedes, entrevista coletiva na íntegra aqui pelo seu informativo. Augusta Brito deverá devolver mais de 467 mil aos municípios de São Benedito, segundo o TCE. Mulher presa após dar à luz e enterrar bebê ainda vivo, que foi comido por animais. Justiça pode decidir hoje sobre habeas corpus para Temer. Tudo isso e muito mais aqui no seu informativo. Não sai daí não. Leva este. É melhor? Sim, quando compramos produtos com o selo SOS Sustentar, apoiamos projetos de sustentabilidade que promovem o bem-estar do meio ambiente, protegem as nascentes e a qualidade da nossa água e as ações a favor da agricultura familiar. É bom saber. SOS Sustentar. Consumidor consciente, meio ambiente presente. Hoje nós vamos ver a matéria aqui no seu informativo Cidade. Professora descobre denúncia de maus tratos de crianças. Vamos ver na íntegra para vocês. A Regiane é professora das crianças há muitos anos. Durante a aula, quando passou uma tarefa aos alunos, perguntou aos dois irmãos por que não estavam com o material escolar. Porque eu questionei a questão da utilização da caneta e ela falou para mim que a mãe não permitia. Aí questionei também a questão do uso do fichário, que é proibido na escola. E eu fui buscar um caderno que a diretora havia doado para nós, para que ela reorganizasse o material dela. E ela falou assim, a minha mãe não deixa você me dar o caderno. Aí eu fui buscar o caderno e procurei a supervisora Ângela e questionei a situação. Ela falou, não, tragam os meninos aqui. Aí eu vim na sala, busquei os meninos e levei na supervisão. Aí ela falou, olha, Regiane, é uma situação muito séria. A professora conta que as crianças mostraram diversos hematomas pelo corpo, marcas da violência que sofriam em casa. Aí eu sentei de frente com os meninos e eles começaram a contar o que tinha acontecido. A gente começou por causa de uma ferida no braço. Aí a Ângela perguntou, o que é essa ferida? Ele falou assim, é uma ferida, mas onde você machucou? Aí ele começou a chorar e a irmã disse, não, ele apanhou do nosso padrasto. Aí ele foi mostrando as marcas no corpo, aí foi que eu tive conhecimento do que estava acontecendo em casa. E eles foram contando tudo. Aí o menino demonstrou muita raiva, muita tristeza. Aí ele abaixou a cabeça, começou a chorar e falou para mim que todo mundo morre, por que ele também não poderia morrer? E que ele não suportava mais a situação, que ele havia apanhado porque ele tinha tirado um cisco de algum lugar. O caso foi levado para a supervisora e quando viram que a situação era grave, contaram à diretora da escola, que diante de tudo resolveu chamar o conselho tutelar e a polícia. Foi muito difícil e emocionante porque eles estavam gritando por isso, eles queriam falar. E contaram pra gente tudo que havia, tudo que estava acontecendo na vida deles. Eu decidi, na mesma hora, comunicar, chamar o conselho e a polícia militar. A diretora conta que as crianças confessaram tudo. Disseram que não eram alimentadas pelos pais, só comiam bem no intervalo das aulas, durante a merenda escolar. Eu falei, e a alimentação? Como que vocês comem? O que vocês estão comendo? Porque eles estão anêmicos, os dois muito magrinhos. Aí ela contou, olha, tia Carol, eu como aqui, mas o lanche... Desculpa. O lanche é servido às 9h30. E eles vão para casa e não comem. Elas também falaram que depois da aula tinham de trabalhar a tarde toda e algumas vezes até mesmo à noite. Eles relataram que eles trabalham, Eles vêm para a escola, chegam em casa por volta de meio-dia e eles começam um trabalho. Os pais eles trabalham para uma gráfica que montam sacolinhas. Então eles colam essas sacolas. E eles trabalham
da hora que sai da escola. Meio-dia eles trabalham até a noite. Aí eu fui perguntando, mas e como que é? Vocês brincam? Eles não têm brinquedos, eles nunca tiveram brinquedos, a mãe não deixa. E eu até perguntei para a menina, e se eu te der uma boneca, te der um brinquedo? Ela falou, a minha mãe joga fora, ela não aceita. Uma das crianças teria contado que chegou a ficar acorrentada durante 3 dias. O menino relatou que foi acorrentado por 3 dias na mesa da cozinha, porque ele tinha fugido de casa. 3 dias seguidos acorrentados. Porque ele fugiu, né? Mas ele fugiu porque o padrasto falava para ele assim, você não é homem, se você for homem, você sai de casa. Se você for homem, você sai de casa. E ele falou, olha, eu queria provar que eu sou homem. E saiu de casa, mas eles encontraram, parece que ele foi para casa de uma avó. Eles consideram como avó, mas aí a mãe foi lá, buscou e acorrentou ele, né? Então eles estavam sofrendo muito, muito mesmo. E ele relatou que esse sofrimento não é de agora, que desde que esse homem entrou na vida da mãe, né, na vida deles, eles passaram a sofrer tudo isso. Depois de tudo, o menino de 13 anos e a irmã de 11 foram levados à delegacia e posteriormente encaminhados para uma casa de acolhimento por esta conselheira tutelar. Antes de chegarem ao abrigo, foram levados à unidade de pronto atendimento, a UPA, porque estavam desnutridos e com infecção. Realmente foi constatado desnutrição, uma infecção muito séria no ouvido da criança de 11 anos. Inclusive ela teve que tomar vários medicamentos lá. E a partir desse momento nós começamos a buscar a família extensa, né? Só que infelizmente não teve ninguém. Então cada um foi para um acolhimento, para uma casa lar, né? Cada um está agora numa casa lar de acolhimento. Hoje a conselheira esteve na residência da mãe e do padrasto das crianças, que chegaram a ser presos, mas já foram liberados. Nós tivemos a informação que eles já tiveram solto. Nós fomos até a casa porque existe uma terceira criança, né, de 3 anos. Só que ela é filha, né, do suposto agressor, ele é filho. Então essa criança vai ser entregue hoje para um tio, essa de 3 anos. Eles não vão ficar na presença dos genitores, até mesmo diante de tudo que aconteceu. Agora nós vamos informar o juízo, né? E aí daqui para frente vai ser uma determinação judicial mesmo, é o que o juiz decidir. Agora vai estar na mão realmente do juízo. Segundo o Conselho Tutelar, as crianças receberão todo o apoio necessário, mas não devem voltar a estudar na mesma escola. Hoje, durante a aula, as 2 cadeiras ocupadas pelos irmãos estavam vazias. Para Regiane, foi difícil manter a concentração para ensinar os alunos. Hoje eu já fiquei meio olhando assim, falei, nossa, como será que eles estão agora? O que eles estão pensando? Será que... Eu creio que eles estão gratos, pelo que o menino me falou ontem, ele está grato, mas será como que vai ser daqui para frente? Será que daqui a uns anos eles vão entender que a gente quis o melhor deles? Como que vai ser, né? Que o futuro a Deus pertence. Dá um nó na garganta. Nossa, eu já chorei muito, eu fiquei olhando meu filho ontem brincando, depois que a gente jantou. Aí eu fui fazer tarefa da escola com ele e fiquei pensando, eu falei, nossa gente, a gente tem tanta preocupação, tanto respeito pelos filhos, e como que tem gente que vive assim, que age assim? Como tem pessoas ruins no mundo? Né? A gente não faz, às vezes a gente duvida que o outro faça, mas o outro faz. Infelizmente o outro faz. Muito emocionada, a diretora nos mostrou uma carta em que a menina expressa o amor que tem pela escola e pelos educadores. Agora é conviver com a saudade, mas tendo a certeza de que os irmãos estarão melhores assim. Ontem, no próprio depoimento deles, eles disseram que o momento que eles ficam bem, que eles estão felizes, é quando eles estão aqui na escola. E a preocupação deles também era, como eles estão no abrigo, se eles poderiam estudar aqui. Né? No último contato que eu tive com eles, eles disseram, tia, eu vou voltar para a escola? E isso mexe, né,
com a gente, mas o papel do educador, ele é fundamental e a escola tem que abrir esse olhar para olhar para essa criança, ver um aluno que está de cabeça baixa, observar um aluno às vezes agressivo, ou mesmo aquele aluno que não corresponde com os objetivos da escola, porque a criança ela está pronta para aprender, a criança ela tem o coração puro para isso. Então, se isso não acontece, a gente tem que ficar atento. E o professor, nesse aspecto, ele é o principal, ele é fundamental, porque ele está lá na ponta, né? Ele está lá, ele consegue perceber, ele tem contato dia a dia, ele fala com o seu aluno, e a escola ela precisa preparar essas crianças para a vida. A gente tem que entrar numa sala de aula preparado para isso. Nós temos que ouvir essa meninada, a gente tem que ter um momento de ouvir. Os alunos, eles precisam ser ouvidos, as crianças precisam falar. Porque quando a gente dá a oportunidade de abrir e de falar, olha aí, eles falam, né? Eles se sentem protegidos. Quando o aluno gosta da escola, do lugar que ele está, ele se sente protegido. Então a fala deles foi essa: tia, pelo menos a gente não vai trabalhar, né? Tia, pelo menos a gente vai poder comer. Essa foi a fala deles. Então realmente foi muito emocionante. Eu acredito que agora eles estão realmente bem melhor. Eles vão poder estar tranquilo, porque eu acredito que se eles tivessem passado esse feriado, já que eles comiam praticamente só na escola, eu não sei nem se eles conseguiriam estar vivos. Se hoje essa entrevista poderia ser até diferente, porque o grau de desnutrição que eles estavam, o grau de infecção no ouvido da criança que estava, já estava muito agravado. Então, assim, eu acredito que eles estão bem e, assim, quando eles chegaram, quando a menina chegou, as outras meninas acolheu muito bem e falou: vamos brincar? Ela falou assim: eu não sei o que é brincar. Então foi muito forte isso. Eu acredito que eles vão estar bem melhor. Paulo Guedes, em entrevista coletiva após entrega junto com o presidente Jair Bolsonaro da reforma da Previdência e contribuição dos militares. O ministro da Economia e o ministro da Defesa vieram com o presidente da República fazer a entrega para o presidente da Câmara de Deputados, senhor Rodrigo Maia, da contribuição dos militares para a nossa reforma previdenciária. A reforma da Previdência que nós orçamos, em nosso pedido, em nossa proposta à Câmara de Deputados, em 1.170 bilhões, essa reforma da Previdência é, pela equipe econômica, considerada indispensável para que nós possamos retomar o crescimento econômico, recuperar a estabilidade fiscal e, principalmente, evitar o colapso do regime previdenciário brasileiro, pois estariam em risco todas as aposentadorias e até mesmo os salários dos servidores públicos, porque o Estado estaria em ritmo acelerado rumo à insolvência. Por isso nós encaminhamos uma reforma com potência fiscal, acima de 1 trilhão. E os militares, as Forças Armadas Brasileiras, com o patriotismo de sempre, entenderam a importância em participarem dessa contribuição. E o general Fernando, depois de longas negociações, no melhor clima possível, num clima técnico, clima de respeito recíproco, com o nosso secretário especial da Receita, o senhor Rogério Marinho, finalmente concluíram hoje as negociações nos últimos detalhes e trouxemos essa reforma para cá. São dezenas de bilhões, chega a quase 100 bilhões. A contribuição nos próximos 10 anos daí para frente. O regime será superavitário, o regime dos militares. E, mais do que justo, também houve um programa de reestruturação das Forças Armadas. Nós sentimos que estamos fazendo
uma correção não só do lado da Previdência, mas também do lado de reduzir privilégios, que no caso estavam a favor de servidores civis e contra os servidores militares. Jovens que ingressavam no serviço público civil, através de um concurso público, já ingressavam em alguns outros poderes com salários acima de 20 mil, enquanto generais em fim de carreira estavam recebendo abaixo de 20 mil. Então, o que nós fizemos foi uma reestruturação feita pelos militares sem aumento de soldo. Os civis, quando fazem cursos, obtêm promoções. Os militares não tinham esse regime. Então havia uma enorme assimetria entre o servidor público e o servidor militar. E isso aqui explica essa diferença. Foram duas negociações totalmente diferentes. Nós, da economia, não entramos em nada da reestruturação dos militares. Isso era uma tarefa deles. As nossas negociações com eles foram estritamente em torno da contribuição deles para o nosso regime previdenciário. Qual vai ser o custo dessa reestruturação? Os técnicos vão mostrar agora lá. A economia prevista, ministro. Pode falar, ministro. Senhores e senhoras, atenção, imprensa, eu queria iniciar minha fala dizendo que nós, senhores, tá? Nós viemos entregar hoje, ministro Onyx, ministro Paulo Guedes e eu, ministro da Defesa, viemos entregar dentro do prazo estabelecido, que foi o dia de hoje, o projeto de lei em que trata da reestruturação das forças, basicamente a proteção social dos militares, porque nós não temos preceitos constitucionais a respeito desse assunto, mais especificamente outros assuntos que o ministro Paulo Guedes disse aqui, depois de um debate, de um trabalho muito profícuo, profundo, com a equipe econômica nossa, em que nós vamos contribuir para esse enorme esforço fiscal, como já contribuímos várias vezes. E é diferente porque o nosso é um projeto de lei e não estamos numa nova Previdência, numa reforma da Previdência. Porque as nossas leis são ordinárias. A Constituição prevê no artigo 142, no inciso 10, que lei disporá sobre todas as nossas atividades. E vamos ter que regular 4 leis e uma medida provisória. Nós militares, os militares que eu represento, o aspecto político dos militares, nós não temos uma relação de trabalho, patrão, empregado, empregador, empregado. Nós temos, pelo juramento que o militar faz, nós temos um compromisso com a nação brasileira, de defender a pátria com sacrifício da própria vida. Essa é o diferencial, são as peculiaridades da carreira militar que estão previstas nesse projeto de lei, também além de ajudar muito o sacrifício fiscal nosso aqui, a reforma fiscal. Muito obrigado. A economia gira em torno os esclarecimentos de números, impactos, tudo isso, a equipe econômica tem todos os números e vão estar à disposição de vocês agora. Eles estão à disposição agora de vocês. Segundo a Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, desaprovou as contas do Fundo Municipal de Educação de São Benedito, exercício de 2013, que tinha como responsável Augusta Brito de Paula, hoje a deputada estadual, com imputação de débito total de 467 mil, em sessão de pergunta de 10.221, por falhas no saldo financeiro, diárias, licitações e ausência de documentos. Olha, permanece presa na delegacia de polícia de civil na cidade de Jijoca, Jericoacoara, no litoral oeste do Ceará, a mulher presa em flagrante na noite desta quarta-feira, da quarta-feira passada, dia 20, na zona rural de Camucim.
a 373 quilômetros de Fortaleza. Após dar à luz, ela enterrou ainda vivo o bebê do sexo feminino. E logo em seguida, porcos atacaram a recém-nascida e comeram parte do corpo. Abandonada pela mãe. Sortou, ainda bem que a gente tinha gente cá pra... Vou filmar aqui, gente, mas não tá o rosto de ninguém, porque pode, né, cara? Pedir aqui alguma coisa e o rosto dos outros pedir testemunhar, né? Então, a coisa tá cheia de rarugeira. De acordo com a polícia militar, moradores informaram que ouviram um choro de bebê dentro da mata e, ao fazerem buscas, localizaram a criança morta, com ferimentos pelo corpo, possivelmente provocados por ataques de animais. A suspeita dos policiais é que a mãe tenha enterrado a filha em uma cova rasa, ainda viva. 9 meses, não tem pra onde correr, toda perfeita. A mulher foi presa na noite de quarta-feira, suspeita de enterrar viva a própria filha recém-nascida. Na delegacia, ainda ensanguentada, ela não teve a identidade repassada. Porém, a mulher com idade entre 20 e 25 anos passou por exames e ficou detida na delegacia de Jijoca de Jericoacoara, que responde pela área onde o crime aconteceu. Meu Deus do céu. Deus tenha piedade dessa jovem aí, porque o que levou uma mãe gerar uma criança, dar à luz, criança viva e literalmente dar aos porcos. Tristeza, que Deus tenha piedade dessa mulher, dessa mãe, que foi capaz, não sei, motivada, provocada por quê, de ter uma atitude como essa. Que o anjinho que ela deu à luz possa acompanhar e interceder para a sua mãe. Olha, gente, o ex-presidente Michel Temer, preso nesta quinta-feira, dia 21, pela Operação Lava Jato, passou a noite em um quarto improvisado na sede da Superintendência da Polícia Federal, no centro do Rio de Janeiro. O ex-ministro da Secretaria do Governo de Temer, Carlos Marum, foi o primeiro a visitar o ex-presidente, ainda na noite de ontem. Veja tudo isso e muito mais. O presidente Michel Temer passou a primeira noite aqui na sede da Superintendência da Polícia Federal. Ele está no 3º andar do prédio. Como é ex-presidente da República, tem direito a ficar numa sala de Estado-Maior. Por isso, foi colocado na sala do corregedor da Polícia Federal. A sala tem banheiro privativo, um frigobar, ar-condicionado e no local foi improvisada uma cama e agora, pela manhã, vai ser instalada uma televisão. Ontem à noite, Temer chegou aqui por volta das 7 horas e recebeu apenas a visita do Carlos Marum, ex-ministro de Michel Temer. Ele é advogado, mas disse que veio até a sede da Polícia Federal como amigo. Mas Carlos Marum acabou aproveitando o fato de ser advogado para conseguir conversar com o Michel Temer. Durante a conversa, ele disse que Temer está tranquilo. Foi tratado com dignidade e respeito, mas está muito triste. Apesar disso, Michel Temer acredita que o caso vai ser resolvido rapidamente. Segundo agentes da Polícia Federal, ontem o ex-presidente não quis jantar. A defesa de Michel Temer já entrou com um pedido de habeas corpus no Tribunal Regional Federal. Caberá ao desembargador Ivan Atier julgar esse pedido de habeas corpus. O expediente no Tribunal Regional Federal começa às 11 horas da manhã e provavelmente o desembargador vai julgar ainda hoje esse pedido de habeas corpus. Segundo a defesa de Michel Temer, a prisão do ex-presidente foi um grave atentado ao Estado Democrático de Direito. Vamos conferir como foi a prisão de Michel Temer. O ex-presidente Michel Temer foi preso pouco depois de sair de casa em São Paulo. O carro onde ele estava foi cercado por policiais federais que anunciaram a ordem de prisão. A determinação foi do juiz Marcelo Bretas, responsável pelos desdobramentos da Operação Lava Jato na Justiça Federal do Rio de Janeiro. Na mesma operação, também foi preso Moreira Franco, que é ex-ministro de Temer e ex-governador do Rio. Outro detido foi o Coronel Lima, apontado como operador financeiro do esquema de cobrança de propina, liderado por Temer. Ainda foram expedidos mais 7 mandados de prisão. Todos os detidos foram transferidos para o Rio de Janeiro porque as ordens de prisão partiram daqui. O motivo seria o pagamento de propina por uma das empresas que venceu a licitação para construir a usina nuclear de Angra 3. As investigações começaram com a delação premiada de um empresário que revelou a existência de diversos contratos irregulares firmados com a Eletronuclear.
A força-tarefa do Ministério Público e da Polícia Federal descobriu que o grupo liderado por Michel Temer atuava há quase 40 anos, desviando recursos públicos em contratos superfaturados. De acordo com o Ministério Público, o Coronel Lima sempre recebia o dinheiro e repassava para Temer. Existe uma planilha que demonstra que pagamentos foram feitos, promessas de pagamentos foram feitas ao longo de 20 anos para o codinome MT, ou seja, Michel Temer. Fizemos um levantamento em relação a todos os casos envolvendo ou pedidos de propina, ou propinas efetivamente pagas, ou a serem pagas, e esse valor chegou a 1 bilhão e 800 milhões de reais. Então, é inimaginável que você tenha prisão de pessoas com o fim de debelar uma organização criminosa e aquele que é indicado como seu líder pudesse permanecer solto. Michel Temer, do MDB, foi presidente da República entre 2016 e 2018. Ele assumiu durante o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Foi eleito 4 vezes seguidas para deputado federal. Ocupou 3 vezes a presidência da Câmara e durante 15 anos foi presidente do antigo PMDB. A defesa do ex-ministro Moreira Franco, que está preso no Batalhão Especial Prisional em Niterói, na região metropolitana do Rio, não concorda com a prisão e já fez também um pedido de habeas corpus. Segundo a defesa do ex-ministro, a prisão não tem motivos, já que Moreira tem endereço conhecido e sempre prestou esclarecimentos à Polícia Federal quando foi solicitado. Os outros presos na operação de ontem são esses: Maria Fratesi, que é a mulher do Coronel Lima, Carlos Costa, que é sócio do Coronel Lima, e o filho dele, Carlos Costa Filho, Rodrigo Castro Neves, que é empresário, Carlos Zimmermann, que também é empresário, Vanderlei Natali, outro empresário, e Carlos Alberto Galo, administrador de empresas. Agora há pouco, um comboio da Polícia Federal deixou aqui a sede da Superintendência da Polícia no Rio de Janeiro em direção ao presídio de Niterói. O seu informativo Cidade vai ficando por aí. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e até a próxima edição. Valeu!